Eu acho que o meu amigo Thiago Máximo ia sentir orgulho do que eu vou falar agora. Que eu acho que assim, a gente tá criando um ecossistema, um ambiente que ele recompensa cada vez menos o aprofundamento nas coisas. A gente tá Exatamente. criando, a gente tá criando um ambiente que de fato você tem mais recompensas quando você faz tudo muito rápido, Exatamente. tudo muito rápido, superficial. Então acaba que o aprofundamento, ele só te dá recompensas de curto prazo quando ele é um aprofundamento baseado em motivação intrínseca, que é é o famoso eu gosto porque gosto. Então assim, por que você tá lendo aquela porra daquele calhamaço do do Cervantes, o Dom Quixote? Porra, que maluquice! Tu vai estudar para algum concurso, isso seria uma motivação extrínseca, né? Que é uma motivação fora. Então você tá lendo o calhamaço para passar numa prova. Cara, essa motivação ainda existe, né? Que é a motivação do cara querer passar numa prova. Agora, a motivação intrínseca de você gostar porque gosta, essa é muito rara. E ela é muito rara, em parte, porque essa motivação, ela não visa resultados rápidos no ambiente, assim. Então, tipo, é como você falou. O que é mais fácil? Vou colocar os dois cenários para quem está ouvindo também ter uma dimensão mais concreta do que eu estou querendo dizer. O que é mais fácil? Você lê. é, qual é o nome do livro do Vitor Hugo que eu esqueci? Os Tu citou? Miseráveis. Pô, o que é melhor do ponto de vista do imediatismo? É você ler Os Miseráveis do Vitor Hugo, que é um livro de sei lá quantas páginas, 800 páginas ou mais, que é uma leitura que não vai demorar e provavelmente é uma leitura complexa, porque é um livro antigo, é um livro importante da literatura, então não é uma leitura fast food. Então esse é um cenário, você de fato vai ler Os Miseráveis. O outro cenário você joga no chat GPT, como você falou, você joga no chat GPT e pede para ele te dar um resumo. Aí tu pega esse resumo e posta nas redes sociais, e aí todo mundo te dá like. E aí todo mundo fala, nossa, o Felipe é tão culto, né? Tá lendo tá lendo Os Miseráveis. Mano, eu não li nada. Joguei no chat GPT, ele fez um resumo, eu joguei nas redes sociais e colhi os louros, que é um reconhecimento social de alguém que leu o Vitor Hugo. Se alguém vier conversar comigo sobre o assunto, eu não vou saber falar bulhufas sobre Os Miseráveis, porque eu não li, de fato. Mas qual dessas aí, qual desses cenários tem as recompensas mais imediatas? É o cenário em que você joga no chat GPT, posta no Instagram e todo mundo vem te ovacionando. É isso. Então a gente tem um ecossistema, nós mesmos criamos esse ecossistema que só valoriza superficialidade intelectual, É. que só valoriza platitudes, frases de efeito, resuminhos de 400 palavras. A gente não cria, a gente cada vez mais se distancia, em parte por causa de uma certa arbitrariedade da cultura de massa, e de outro lado, uma espécie é a gente tendo cada vez mais sucesso em moldar o ambiente à nossa imagem e semelhança, que cara, se as pessoas pudessem escolher, elas não teriam incentivos de longo prazo para merda nenhuma. Elas iriam querer o incentivo cada vez mais rápido para tudo que elas fazem. Então a gente está criando um ambiente que concretiza de fato essa predisposição que a gente tem de querer as recompensas cada vez mais imediatamente. Então a gente se distancia cada vez mais desse cenário em que a profundidade ela vai ser cultivada. Cara, pouquíssimas pessoas cultivam a profundidade. Pouquíssimas. Aí tem muita gente que ouve eu falar assim e aí pensa algo do tipo: mas você tem que achar isso muito bom, porque hoje em dia muito mais pessoas leem do que há séculos atrás. Pelo menos as pessoas estão lendo só livros tipo 50 Tons de Cinza e genéricos. Mas estão lendo. Cara, desculpa, mas eu não vejo grande coisa nisso não, assim. Beleza, eu tô lendo o dia inteiro, mas eu tô lendo o dia inteiro bula de remédio. Beleza, e aí? Sim. Ler não... Eu acho que as pessoas entenderam errado essa parada, entendeu? Eu não acho que ler é intrinsecamente uma atividade recompensadora, no sentido de ser uma atividade que te cultiva intelectualmente e em outros sentidos também. A leitura só faz isso se você lê determinados tipos de leitura. Se você só lê quadrinhos, você não tem isso, por exemplo. Eu sei muito de quadrinhos, eu sei tudo sobre o Super-Homem. Tá, mas e aí, assim?
É porque você é Ah, sei mais, lá, mais eu desafiado, né? Lendo coisas difíceis, exato. onde É que nem esporte. uma É que nem reflexão mais esporte. profunda seja provocada, né, de fato. É. Aí imagina É que só, nem eu tô falando esporte, assim. exatamente. É tipo, pra você ser faixa preta, por exemplo, na arte marcial, cara, você vai ter que ir passando e aprendendo coisas cada vez mais complexas. Você não pode dizer que é faixa preta se tudo que você sabe fazer é treinar o dedo dando peteleco, assim. Ah, não, mas o que importa é treinar o corpo. Porra, mas treinar o corpo dando peteleco é treinar o corpo, entendeu? É tipo isso, assim. Então acho que as pessoas banalizam porque é benéfico pra elas. Então, assim, o que eu tô querendo dizer com tudo isso que eu falei? Eu tô querendo dizer que a tecnologia, ela faz parte desse ecossistema que a gente está criando e aprofundando, que é um ecossistema que recompensa a superficialidade. E é muito difícil sair dele, porque o ambiente, ele te prende nele. O ambiente é isso. É como se a gente estivesse numa gaiola de Skinner agora. E as recompensas são todas na tela, principalmente, que são os likes, os comentários, linda, linda, gostosa, sabe tudo, nunca errou, esse tipo de coisa, entendeu? Sim. E eu acho, para finalizar o que eu ia falar, eu acho que a internet faz parte disso. Eu não posso afirmar com todas as letras que sempre a internet é a causa, mas ela frequentemente faz parte do cenário, isso é inegável. A tecnologia que eu falo. Assim, toda a tecnologia faz parte desse cenário. Mas na medida em que os anos passam, a gente vai criando tecnologias que aprofundam mais tudo isso que a gente está comentando, né? Claro. Tem duas coisas que eu pensei, na verdade, mais de duas, mas. Enfim, uma que a internet acaba sendo uma grande fábrica de vícios, eu acho, assim, né? Porque é vício, a gente falou em pornografia, até vício no chat GPT para terceirizar o pensamento, para não ter que pensar, e aí pergunta tudo pro chat. Eu não tô dizendo que o chat GPT seja ruim, não, tá, gente? Assim, reforçando. Podem ser feitos usos e usos dele. E podem ser feitos usos que sejam saudáveis, que sejam benéficos. Mas quando há uma terceirização do pensamento assim muito exacerbada e a pessoa até é um fenômeno que a gente vê nas universidades acontecendo, né? Muitos trabalhos sendo feitos pelo chat. E poxa, a gente não faz um trabalho só para ter a nota e passar, né? A gente faz um trabalho também para se desenvolver, para aprender a ter uma reflexão crítica a respeito das coisas, dos fenômenos que nos assolam e da humanidade, seja de qual área for, né? A que estiver sendo estudada em questão. Se você só fizer um trabalho para passar e para ter a nota, é muito complicado. E então a internet acaba sendo uma grande fábrica de vícios por causa desse excesso de estímulos, né? Das redes sociais, dos aplicativos de namoro, de uma oferta gigantesca de entretenimento, vídeos e séries e músicas e isso e aquilo. Então, na realidade, você pode ficar um dia inteiro sentado vendo coisa na internet que é infinito, é um feed infinito. Mas eu também lembrei de uma outra coisa que o Jonathan Haidt até fala no Geração Ansiosa, que dois modos de se relacionar com o mundo, digamos assim, que seria o modo defesa e o modo descoberta, que tem a ver com tudo isso que a gente está falando, né? O modo defesa, você se protege, como o próprio nome diz, né? E passa a ter um tipo de relação com o mundo onde qualquer coisa que possa minimamente trazer um risco, como, por exemplo, apresentar um trabalho diante de uma turma, durante a graduação, né? Durante a graduação, a pós-graduação também, e que você está ali falando em público e, obviamente, você corre o risco de errar ou de alguém te fazer uma pergunta e você não responder. Assim como nós aqui também corremos risco, né? Fazendo o Garagem Psi, de um dia errar, de um dia falar uma informação e depois ir verificar e perceber que houve um equívoco, porque viver Eu lembrei até de uma frase do Guimarães Rosa, João Guimarães Rosa, o escritor, que viver é perigoso. Viver é perigoso, né? Se relacionar é perigoso, arrumar um trabalho é perigoso. Perigoso no Não, sentido. sair na rua é perigoso, né? Jogar futebol é perigoso, fazer uma luta 2 vezes, 3 vezes por semana é perigoso, tudo é perigoso, né? Exatamente. Você vai apresentar um trabalho para uma turma, alguém pode fazer uma piada de mau gosto, alguém pode te deixar constrangido, você pode cometer uma gafe, falar uma besteira, o professor te corrigir, alguém ria. Enfim, basta estar vivo para poder pagar um mico, ou tomar um fora, ou ser rejeitado, ou tropeçar e torcer o pé. Sim. Então, e aí ele fala nessa modo descoberta e modo defesa, né? Caracterizando dois tipos
modos relacionais, ou de se aventurar pelo mundo, sei lá, não me lembro exatamente o contexto, mas me marcou bastante. E aí a gente vê que cada vez mais esse modo defesa tá se tornando mais forte, né? Qualquer coisa Sim, que saia um pouco de algum script pré-estabelecido ou de alguma. Até mesmo na internet, as pessoas nas suas bolhas, alguém de repente dá uma opinião, aí é deletado porque. Não vou aceitar alguém que tenha esse candidato e tal, não sei o quê. Poxa, mas na vida real você tá sujeito, né? Mesmo que você sim, concorde com quase tudo com uma pessoa, em algum momento vai haver discordância. E em outras épocas, e aí voltando e reforçando que a gente não tá dizendo que uma época é melhor do que outra, porque tem várias questões em outras épocas sim. que eram muito ruins e que hoje melhorou. Então, assim, a gente não tá dizendo que, na minha época, quando eu tinha 20 e poucos anos, era melhor. De jeito nenhum. Toda época tem lados positivos e negativos. Mas em outras épocas as pessoas estavam no modo descoberta, perdiam a virgindade mais cedo, tiravam a carteira mais cedo. Sei lá, não sei nem se esse exemplo da virgindade é bom, porque pode também gerar polêmica, mas o que eu quero dizer é, não que seja bom perder a virgindade cedo, não é isso. Mas assim, as pessoas estavam mais no mundo, né? Não se relacionavam tanto com a vida por intermédio de uma tela, é isso que eu quero dizer. Então, tem várias coisas aí mensuráveis, como, por exemplo, a idade de se tirar a carteira de motorista e coisas do tipo, que fazem com que você acabe sendo estimulado a sair da sua zona de conforto e se tornando mais safo, né? Voltando à questão. E já no modo defesa, você fica, como o Felipe falou no início do episódio, né? Higienizando o ambiente, higienizando de um ponto de vista metafórico, né? Mas assim, procurando eliminar todo e qualquer tipo de fonte de conflito ou fonte de discordância, de modo que eu não me desregule emocionalmente em nenhum tipo de situação. Tá, só que, caramba, será que isso é bom? Será que isso é bom, né? Será que para eu aprender a lutar melhor, se eu tô treinando uma luta, eu não tenho que também ir treinar e treinar com alguém que lute melhor do que eu e me desenvolver, etc. Será que é Sim, bom sim. eu só lutar com bonecos de pelúcia? De pelúcia. É, então assim, será que a gente não tá também gerando um ambiente que seja ultra protegido, mas que faz com que as pessoas também se tornem despreparadas para enfrentar a vida? Sim. Eu tava lembrando aqui agora de um exemplo anedótico do assunto, que é mais da área acadêmica, né? Que eu sou professor e tal. E algumas vezes já aconteceu em sala de aula de tá rolando algum tipo de discussão no sentido saudável da coisa, e aí eu fazer uma pergunta e algum aluno puxar o chat GPT no celular e falar assim, olha, o chat GPT respondeu tal e tal coisa. Porra, mas eu tô querendo medir informalmente o conhecimento dos alunos sobre determinado assunto. Aí eu tô fazendo a pergunta. Aí o sujeito vai lá e me puxa o chat GPT. As pessoas acham que quando elas leem a resposta do chat GPT, elas estão dando a resposta. Cara, não são elas que estão dando a resposta, é o chat. A galera que é muito nova e tá descobrindo essa tecnologia parece que não se deu conta disso, entendeu? Sim. É que nem eu puxar o Google para dar uma resposta. Não é você que tá respondendo, é o Google que tá pesquisando a resposta, pô. Na sala de aula eu tô querendo medir o seu conhecimento. Não se tem no Google a resposta. Eu sei que tem no Google, eu sei que tem no chat GPT. Então, mas isso eu acho que tem a ver com o que você está falando sobre o medo de errar, o medo da falha, né? O aluno ficar nervoso com medo de se expor. E por incrível que pareça, a gente vive numa época em que todo mundo quer dar opinião sobre tudo, né? Mas eu Pois também é, acho que, é uma mas, grande contradição. mas eu também acho que paradoxalmente, alguns assuntos em sala de aula as pessoas elas não dão opinião nem pelo cacete, assim, elas não falam nada, entendeu? Elas ficam claramente com medo de se pronunciar. A Sim. não ser que seja algum assunto. Cara, se bem que assim, eu até na maioria das vezes, eu acho que as turmas para as quais eu dou aula, eu até acho a galera bem participativa. Com exceção de um semestre ou outro, assim, que tem umas turmas mais caladonas e tal. Mas assim, eu noto que quando a galera fica caladona,
tirando uma turma típica, né, que é calada sempre. Eu noto que a galera que fica caladona porque tem medo, é o equivalente do medo de ser cancelado nas redes sociais, sabe? Sim. Que tu vai falar um negócio meio assim, não sei se é politicamente correto falar isso. E aí a galera não fala, porque a galera tá com medo. Então, assim, por isso que eu tô falando que é paradoxal. Ao mesmo tempo que é uma geração que quer opinar sobre tudo, mesmo sem saber, O que muitas prega vezes, tolerância, diversidade, né? E tudo é. mais. Ao mesmo tempo é uma galera que tem muito medo de errar porque sabe que o cancelamento vem a cavalo, entendeu? Sabe que assim, tem uma certa intolerância para determinados tipos de opinião e tal, então é uma galera que sempre toma cuidado com tudo que vai falar e não sei o quê. Então é um ambiente seguro, mas pero no mútuo, entendeu? Sim. É uma característica paradoxal da mesma época, é assim mesmo. Eu acho que toda época é meio paradoxal para quem tá vivendo nela. E o dos nossos tempos eu acho que é esse, um deles, né? Um dos paradoxos é esse.